Oi, gente. Pessoal, como eu falei pra vocês, vou voltar a compartilhar aqui um pouquinho da minha rotina, também um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo. Vou começar contando pra vocês. Eu iniciei meu processo de desenvolvimento pessoal em 2019, logo após eu perder meu bebê, né? Pra quem não sabe, eu perdi um bebê numa gravidez ectópica, numa gestação ectópica. E tive que passar por cirurgia, inclusive, correndo até risco de vida. Foi algo bem traumatizante, né? A partir daí, então, né, eu vinha de um ciclo bem nocivo de depressão, ansiedade, de muitas perdas financeiras, muitos momentos caóticos, muita coisa muito difícil, né? Várias coisas acontecendo todas ao mesmo tempo e coisas algumas naturais da vida e outras consequências do estado emocional e psicológico que eu me encontrava, né? Então, principalmente as perdas financeiras, né? Que realmente eram perdas consequentes de decisões que eu tomava apenas emocionalmente, né? Apenas no susto, assim, tipo assim, no deixa a vida me levar, sabe? Então, a partir daí disso tudo, dessa perca que aconteceu, eu tive um momento em que eu tive que pausar, né? E conversar muito com Deus. E foi a partir de então que eu falei que eu não passaria por vários momentos novamente que eu passei e que eu buscaria o conhecimento para que isso não acontecesse mais comigo. E para me entender porque eu teria passado por aqueles processos, né? E foi eu iniciei, né? Comecei a acompanhar várias pessoas no Instagram, comecei a procurar cursos, procurar recursos, comecei a procurar auxílio em terapias, em profissionais de saúde, comecei a avaliar minha saúde no contexto geral, corpo, mente e espírito, né? E foi quando eu comecei a desenvolver, né? Hoje, quando eu paro para pensar, quando eu volto e avalio, eu percebo que eu já desenvolvi muito, né? Porque antes eu não conseguiria nem compartilhar isso, né? E por mais que os dons, né, estão sempre atrelados ali desde que você nasceu, eu sempre fui aquela pessoa que aconselhava, eu sempre fui aquela pessoa que estava junto quando alguém precisava. Até hoje eu sou procurada, aliás, é natural, eu sou procurada por pessoas para ser aconselhada, para dar conselhos, para fazer uma oração, para dar uma direção, ajudar com uma direção, né? Porque realmente está atrelada ao meu propósito de vida. E eu já fazia isso, mas não tinha... Sabe quando você não tem clareza daquilo? Sabe? Não tinha clareza nenhuma. E eu não sabia nem como começar a ter clareza, né? E quando a gente tá assim, perdido na vida, acontecem algumas coisas como permissão mesmo divina, né? Para que a gente evolua, aprenda e ensine. E é por isso que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho o que eu consegui transmitir, né? Eu sou um ser evoluído? Nem tanto, né? Estou no processo de evolução, né? Então aqui eu vou compartilhar com vocês. E como eu falei para vocês, uma das coisas que é muito importante e que a gente precisa primeiro entender, né, como ser humano, como princípio para a nossa evolução, nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos emoções, nós temos questões psicológicas, nós temos questões físicas, todas elas precisam ser trabalhadas. Todas nós precisamos olhar para todas as áreas da nossa vida, porque senão a gente não consegue sair do lugar, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas elas começam a trabalhar só uma área, ou elas vão só buscar a Deus, né? Espiritualidade, né? Assim, para quem não é cristão, ou elas buscam só o físico, ou elas buscam, né, no caso, a saúde física, vão para academia, cuida esteticamente e coisa, ou elas buscam só o terapeuta, não faz outra, não cuida só do psicológico, não cuida do físico, nem do emocional e nem do espiritual. E nós temos todas essas camadas para ser cuidadas, né? E é um pouquinho diário, né? Um pouquinho diário, uma coisinha diária.
E como diz o Napoleão Hill, né, no livro dele, Mais Esperto que o Diabo, nós vivemos no ritmo hipnótico, né? E esse ritmo hipnótico muitas vezes impede que você evolua, porque você não consegue colocar como prioridade aquilo que realmente é importante você fazer, ou seja, você não alimenta nenhuma dessas áreas, né? Então no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu vou aprendendo, né, que eu já aprendi até agora, né, nessa minha jornada. Depois que eu tive essa clareza, hoje eu sei que eu realmente nasci para trabalhar com pessoas, nasci para trabalhar e gerir e cuidar de pessoas, né?